Oi, boa noite ao povo de casa. Hoje entramos um pouquinho mais tarde. Por enquanto não tem ninguém, né? Mas vamos dar continuidade ao trabalho. Tá tudo certo ali. E agora vamos envolver o nosso Alexandre, nosso amigo Alexandre, que fará o Evangelho desta noite. E assim, querido Pai, muito obrigada pela bênção da vida. Agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus pelo seu amor, pelos seus ensinamentos, pelo Evangelho que ilumina as nossas vidas. E assim que possamos envolver o nosso querido Alexandre, que falará de seu Evangelho nesta noite. Boa noite, gente. Boa noite. Prazer imenso estar aqui. Eu tinha pedido para começar a gravar nesse horário, mas ficou tão bom que eu me arrependi de ter gravado já os vídeos. Alguns têm defeitos, que a Thaís pegou esses vídeos na internet. A Thaís, a Vivi pegou esses vídeos na internet, e tem alguns que estavam com palavras erradas, foi bom a gente ver que ela vai corrigir. Hoje era dia da Magali falar, e até a hora do almoço a gente esperou. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, aí fizeram igual a Dani e Claudinha. Trocamos. Hoje eu falo no lugar da filhota, e a semana que vem, em nome de Jesus, ela vai estar aqui. Que não há de durar tanto essa convalescência. E é que não foi de última hora, eu fiquei assim, e agora? E a Magali falou, não se preocupa, o senhor fala de improviso, para de improviso não dá. Numa emergência a gente até tem que falar, né, Claudinha? Mas quando a gente tinha meio-dia, tivemos algumas coisas na parte da tarde, quando foi mais ou menos 15 para 6, eu fui para o computador. Aí peguei um texto interessante do Miramês. Eu até queria aconselhar que os espíritos estudem um pouco mais de Miramês, que é muito legal. E a questão é, a 459. E ele veio e está falando para você de um versículo bíblico. O diabo é astuto. Está na Bíblia. Não estou inventando nada. Diz o Evangelho que o diabo é astuto. O que é astuto, Simone? Você interroga o homem numa rapidez danada. Aí eu peguei aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu não sou igual a Simone que está aqui. A Simone acha rapidinho, eu tenho uma dificuldade. Astuto. Aquele que sabe agir de maneira a angariar para si vantagens e nunca se deixa enganar. Esperto, matreiro, astucioso, hábil para fazer maldades, especialmente enganando outros, astucioso, velhaco e vai por aí afora. É só com esse tipo de pessoa que vocês lidam no dia a dia. Quando a Bíblia se refere a diabo, não é um espírito em especial. São todos como água para mim. Ah, desculpa, obrigado, está aqui. Eu começo a falar, minha boca começa a secar. Isso é medo, não é, Claudinha? Todos os espíritos que se manifestam no nosso dia a dia. E são quantos, Dani? Mais ou menos 16 bilhões e meio de espíritos. É pouco? Dá 2 para cada habitante. Pense, 2 espíritos influenciando sua vida. Mas é assim, eu já estou um pouquinho melhor, já não está tão fácil. Eu dispensei pelo menos 1. Sobrou 3 para você, Dani. E aí? Dani também já está um pouquinho mais esperta. O meu 1 que sobrou ela não pega e sobra 1 dela também.
Charlie, 5 para você, Charlie. A Simone já trouxe quando casou uns 20. Gente, levamos um tom de brincadeira, mas a coisa é séria. Eu vou ler para vocês. Pega aqui para mim, querida, por favor, ela cai aqui. Eu vou ler para vocês a questão 459, que os espíritos estão cansados de conhecer. Influenciam, Kardec pergunta aos espíritos, influenciam os espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos? Ou seja, não é só do ato, é do pensamento, é do mais íntimo dos teus sentimentos e tal. E olha, é interessante a resposta que os espíritos deram. Influenciam muito mais do que imaginamos. Influenciam a tal ponto que de ordinário, essa palavra ordinário significa comum, que de ordinário são eles que vos dirigem. Comum é nas menores questões, até para fazer o teu arroz. Deu errado, teu bolo deu errado, teu dia deu errado. Não estamos falando de dificuldades, estamos falando de dar errado. Não confunda a dificuldade com deu errado. E aí, eu já ouvi, eu acredito que muitos de vocês já ouviram essa frase. Parece que nada dá certo na minha vida. Hoje, pela manhã no Evangelho, fui eu que fiz o Evangelho com as queridas trabalhadoras que estavam aqui para manter essa casa limpinha para vocês agora de noite. E me lembro que um trecho do comentário do Evangelho dizia que você está numa dificuldade e aparece na sua frente um caminho estreito, bem estreitinho, ou uma estrada muito larga. Obviamente todos escolhem a estrada larga. E aí, sentado ali agora, eu me lembrei, eu acredito que alguns de vocês já leram essa história. Eu li essa história tem mais de 10 anos e me veio à mente ali agora. Uma pessoa correu de 2 ladrões e entrou em uma mata fechada e os ladrões correndo atrás dele a uma certa distância. De repente, ele vê uma ameaça de um caminho entrando entre espinhos. E além dos espinhos, ainda tinha na entrada do caminho uma grande teia de aranha, com uma aranha enorme na teia. Ele pensa em entrar para falar e não consigo. Vai mais para frente, é um caminho largo, limpinho, e ele fala, esse é o caminho que eu vou conseguir escapar. E a espiritualidade amiga consegue segurar ele até o último momento. Ele fala, não, vou voltar no caminho da teia de aranha. E volta e se abaixa, se arrasta e entra lá. Quando os ladrões chegam, olham aquele caminho espinhento, aquela teia de aranha, falaram, ele não pode ter se escondido aqui. Foram mais para frente, acharam o caminho lá e falaram, ele entrou por ali. E assim ele se livrou, entrando pelo caminho mais difícil. E às vezes, a gente vê avenidas largas nas nossas vidas. E eu sempre digo, o caminho mais óbvio, o caminho mais indicativo, pode ser o mais errado de todos. Então não devemos nos iludir com facilidades, porque a tua vitória, às vezes, é exatamente a dificuldade. Procure na internet que vocês vão achar uma infinidade de histórias assim. E aí, pensando nisso, nessa reclamação, que basta ter uma dificuldade, o povo já nem vem ao centro, não vai à igreja, deixa os compromissos de lado,
começa a reclamar que a vida não está dando certo. E eu estava pensando, o que é que precisa para a vida dar certo, especificamente para a gente se revestir, se fortalecer contra essa investida? Gente, porque Jesus garantiu essa influência e Paulo explicou ela durante várias explanações. É real, não é ficção. A interferência dos espíritos inferiores nas nossas vidas. E pensem, mais ou menos 16 bilhões e meio ainda esperando a oportunidade para reencarnar e perturbando as vidas de quem lhes oferece oportunidades. Aí você diz que está difícil e ainda não prestou atenção no que está acontecendo. E continua procurando soluções fáceis. E aí eu peguei aqui, em Efésios capítulo 6, versículo do 10 ao 18. Duas igrejas que se caracterizam de uma forma diferente. As igrejas aos Coríntios se caracterizavam pelas brigas entre os trabalhadores, entre os obreiros. Era irmão brigando com o irmão, era irmão processando o irmão, e Paulo até fala isso, que ele estranhava, tinha irmão levando irmão a juízo. Mas essa era a característica da igreja de Corinto. E a característica da igreja de Efésios, a igreja que ficava em Éfeso, era a dificuldade, era o sofrimento, era a tribulação. Então Paulo escreve a eles, estimulando eles, e mostrando que deveriam ter persistência, perseverança, e deu de repente uma receita. E no versículo 10 do capítulo 6, ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está difícil? Olha o conselho de Paulo. Já tinha aconselhado de tudo, agora falta isso. Se apega com Deus. Mas se apegar com Deus não é orar o Pai Nosso, gente. Não é como a música que a Magali canta. Como é que é a música? Ninguém lembra da música? Que de repente na hora do aperto ela ia rezar, pedindo a Deus o quê? É assim, o povo acha que é religioso, que na hora da dificuldade vai na igreja, vai no centro espírita, reza, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aqui está a receitinha. Assim é o fortalecimento. Revesti-vos de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Sabe o que é cilada? Eu digo sempre assim: armadilha, cilada, quando a pessoa é incauta, arma uma rede de 2 metros na frente dele, ele não vê. Está tão distraído que ele cai na armadilha de 2 metros. Mas astuta não põe uma armadilha de 2 metros. Astúcia, ela arma coisas que para você são legais, naturais, que a sociedade toda aprova, que as leis até te obrigam a aceitar. Legal aqui na terra, ilegal no plano espiritual. E aí Paulo recomenda que você, contra estas ciladas e outras milhares de outras mais, se revista de toda a armadura. E vocês sabem o que é armadura? Lembra, Charles, quando você era guerreiro lá, 2000 anos atrás, as armaduras que você usava? Capacete para proteger a cabeça, uma couraça para proteger o peito, uma couraça para proteger as costas, escudo, e para finalizar, uma espada. Isso era a armadura que era oferecida. E Paulo, falando de uma coisa da época, vê a possibilidade de falar para você se defender usando isso, de uma forma diferente. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Firmes é que a tua fé não vacila.
é que tu não reclama, é que tu não cai na armadilha e continua o teu dia a dia vitorioso, sem achar que Deus te abandonou. E aí ele fala no versículo 12, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade. E aí é que me chama a atenção, nos lugares celestiais. Essa briga é dentro da igreja, é dentro do centro, é dentro de qualquer comunidade religiosa que visa a tua melhoria espiritual. Como assim? Você está solto no mundo, está na correnteza, o diabo não se preocupa com você, os espíritos inferiores não se preocupam com você, porque o teu destino já está traçado. Mas de repente você fala, eu preciso mudar de vida. E procura uma igreja, procura um centro espírita, que estava com uma pequena dificuldade. Aí a armadilha vem dentro do lugar celestial. E você que estava com uma lutinha, de repente tem que enfrentar uma lutona muito grande, uma guerra. E você fala, caramba, eu venho para o centro e piorou. Já ouviu essa frase, não? Eu não ouvi essa frase, eu já vi muita gente embora no centro, e assim que começou a vir no centro, piorou as coisas. Piorou porque o capeta falou, não, espera aí. E começa a preparar as rasteiras. Não é assim, Simone? Então você está voltando, prepara o ombro. Mas olha quanto guerreiro ao seu lado para te ajudar a vigiar as tuas costas. E aí olha que interessante, vamos ver como que é essa armadura. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Lombo protege as costas com a verdade. Se a verdade está do teu lado, não tenha medo de ataque traiçoeiro, que vem até daqueles que se dizem seus amigos. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, gente, não tem amigo falso. Existem pessoas falsas. Amigo, se for amigo, é amigo. Em qualquer momento, se demonstrar falsidade, nunca foi amigo, sempre foi falso. É que demorou para se mostrar. Então, se você estiver na verdade, não tenha medo de ataques traiçoeiros, ainda que você perca a vida, mas a verdade está em você. Não tenha medo de ataque pelas costas, é isso que diz. Esteja com a verdade, os ataques pelas costas não te atingirão. Protege o peito com a couraça da justiça. O peito significa o que, Dani? Sentimentos, emoções, coração. Seja uma pessoa justa, coraça da justiça, sempre justo, e o mal não consegue ferir o teu coração. Sabe por quê? Porque diz o Evangelho que o amor é inocente. Quem tiver amor no coração, nada vai atingir e destruir esta região, porque não tem coisa pior para esmorecer uma pessoa do que as emoções, os sentimentos estarem abalados. Então proteja os teus sentimentos com a justiça. E depois de proteger as costas e o peito, calça os pés na preparação do Evangelho da Paz. Olha aí, monitores, vocês ensinando o Evangelho da Paz, meio caminho andado. O segundo meio caminho andado, não ensine só, pratique o Evangelho da Paz. Porque eu sentado ali até pensava, sabe? Por isso que a Bíblia diz que o inimigo está dentro dos lugares celestiais. Porque eu posso até admitir que haja antipatia. A antipatia é normal e natural, porque vem lá de outras vidas. Mas eu não posso admitir que essa antipatia seja alimentada. Porque você está pregando o Evangelho.
que pode vir de outra vida, e de repente você bate o olho, e tem gente que ainda é tão terrível, Elza, que fala assim, meu anjo de guarda não combinou com o anjo dele, meu santo não bateu com ele. Que raio de santo é esse? Hein, Simone? Meu santo não bate com o teu, expulsa esse santo, porque não é santo. É esse espírito aqui. Ele está na tua vida para causar bagunça. Anjo de guarda, olha para o outro e abraça. Aí você olha assim, dá uma vontade de empurrar. Meu anjo não bateu com o dele, meu santo não bateu com o dele. Fala sério, né? Então, você está no calçado, com o evangelho da paz, gente. Tu nunca perde a paz. Tu vive em amor por todos. E agora toma sobre tudo o escudo da fé. Presta atenção, o escudo da fé, com os quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pense, calúnia dói? Dói sim. Quando fala de você o que você não fez, era melhor que fosse verdade. Ainda é verdade ou é mentira? Mentira é calúnia. Mas se fosse verdade, calava. É mentira, vai para lá. Deixa que fale. Como é que é a música? Deixa que digam, que pensem, que falem. Ah, Deixa isso que falar. é. Calúnia. Não esquenta a tua cabeça com calúnia porque tu tem fé. E a Bíblia diz, o Evangelho diz, que nós seremos caluniados, perseguidos, escorraçados. Mas olha que legal, tu já não vai mais para a cruz igual eles viram, igual Jesus foi. A tua cruz agora é suportar tudo com o escudo da fé. O escudo da fé rebate qualquer coisa, calúnia, dificuldade, ofensa, e você continua firme nos seus pensamentos. Cuidado com o que começa a rolar aqui dentro. Que dizem os bons espíritos: ninguém está livre de um pássaro sobrevoar sua cabeça. Não deixa pousar e fazer ninho. Gente, nós estamos falando de influência espiritual. E você nem pensa que uma ideiazinha que vem aqui é a semente de algo muito desastroso lá para frente. Tudo começa com uma pequenina ideia na cabeça. Aquela ideia cresce, vira plano, vira projeto, vira objetivo e se manifesta. E aí você rola de espinhadeira abaixo. Quer deixar uma ideiazinha? Então bota o capacete do Evangelho. Tudo que você for pensar, dá uma olhadinha do lado, só figurando, tá? Dá uma olhadinha do lado, fala: Jesus, está certo? Posso fazer? Posso pensar? Pense nisso. É do corpo do Evangelho. Tem melhor conselheiro? Onde tem uma linguada? Meu anjo bom, meu espírito protetor. Posso? Porque o pensamento parece uma coisa tua. Ai, Senhor. Mas como é que a gente voa? Segura aqui, cantor. Quando a gente começa a pensar, gente, já viu o que o pensamento faz? Dizem para mim, sem falar nada, se as mal besteiras que vocês fizeram até hoje já não começou pelo pensamento. Começou ou não começou? Sempre começa pelo pensamento. Porque os espíritos inferiores também vão usar a tua boca. 16 bilhões e meio tentando usar. Então, que a tua boca só se abra para falar o bem. Se for por o que Miranda fala, dá um simpósio, não dá nem. Olha, você já pôs agora o conselho do povo que está aí, os trabalhadores que estão aí em conselho de oração. Você já pôs todo o capacete, já pôs toda a armadura, já calçou os pés, já fez toda a proteção. O que falta? Tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E agora,
orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai uns pelos outros. E na continuação, Paulo diz que se você fizer isso, ele corre. Ele não vai achar espaço em você. Então, a vida não está dando certo, no verdadeiro sentido não está dando certo, é assim: você não está cumprindo o papel para o qual você reencarnou. Você não reencarnou para fazer o que está fazendo de errado. Isso é uma certeza. Você reencarnou para dar certo. O plano de Deus na tua vida é dar certo. Está dando errado. 16 bilhões e meio interferindo. Não bastasse isso, eu peguei um trechinho bem curto aqui de Milanês. Os espíritos têm grande influência na vida dos encarnados. Eles influenciam bem mais do que se pensa. Só que em Milanês diz assim: quando você nasce, está sob a influência dos seus pais. É influência também. E pais de hoje despreparados estão criando filhos de uma maneira errada, porque são pais despreparados. Parentes. Influência dos pais, dos parentes quando criança. Quando crescidos, influência dos companheiros, dos mestres. Quando trabalhadores, da influência dos superiores. E hoje, sobretudo, a influência das leis em que vivemos. E é uma coisa interessante que a Dani falou outro dia, a Claudinha também tem sido falado. Influências. O que você falou na última palestra? Me veio também dar sequência por causa disso. Porque sofremos influência. Não é hora de você fazer um raio-x ou um exame mais acurado ainda que existir, para ver que raio de influência é essa que está seguindo, que não está dando certo a tua vida. Porque se seguir a influência que a Dani falou na palestra dela, já deu certo. São 16 bilhões e meio desencarnados, são mais 8 bilhões e pouco encarnados, mas desses 8 a maioria é ainda da pá virada. Então, a gente começa a achar que espíritos estão te perseguindo. Começa a olhar de todo lado assim, para ver se tem um chifrudinho te dando palpite. Às vezes o chifrudinho está usando alguém muito amigo seu para te dar um conselho errado. A coisa é bem sutil, não é, Paulo? A coisa é muito sutil. Então presta atenção para quem que você está pedindo conselho. Presta atenção quem é que está sendo teu psicólogo. Gente, você abriu o teu coração, abrir a tua vida para a gente que está com a vida pior que a tua. Fala sério. Fazemos isso ou não? Você vai pedir conselho de casamento para quem já se divorciou 5 vezes? Ele está querendo se divorciar. Você vai pedir conselho de serviço para quem não trabalha? Não. Conselho de amigo, conselho de irmão, conselho de patrão. Influência errada na tua vida, presta atenção. Eu sempre digo, quando eu falo a esse respeito, você fala para alguém: bom dia, como vai? Gente, é costume social. Não vem me contar, não, eu não quero saber. Foi só uma coisa de sociedade. Como vai, galera? Alexandre nem sabe. O Rodrigo, minha mãe, não perguntei nada, brincadeira, é só socialmente. Fazemos isso ou não fazemos? A pessoa te fala bom dia, você vai contar a tua vida. Se ele contar dele para você, vai falar: meu Deus, que besteira que eu fiz contar minha vida para ele. Estamos falando de influência, gente. E essa bola de neve cresce. E a influência maligna cresce. Então que a gente tome cuidado até com o quê?
a sociedade legaliza. Até com que a sociedade diz que pode, que o caminho de Deus é outro, tá bom? Um beijo nos corações de vocês, ainda temos tempo para mais uma música com uma mandada em paz, né? E cuidado. Essa aguinha está fresca como vocês não têm ideia. Estou influenciando vocês. Em seguida essa música nós vamos cantar, tá, gente? O computador está influenciado, né? Nós estamos falando sobre influência, já está o computador lá influenciado, não funciona de jeito nenhum. Aurou, né? Gente, em seguida a esta música, estamos encerrando nossa live. Um beijo no coração de todos. Orem para que a semana que vem nossa querida filhota e cantora esteja aqui conosco de novo, tá? Para nascer.